dizer alguma coisa? Yes. Vais falar? Vai? Olha, queres falar? Queres? Queres falar, cão? O cão quer falar. Ele é que nasceu para isto, não é? Se há cão que nasceu é para isto. Olha, Boris, vamos? Tudo bom. Acho que somos só nós. Ficamos assim com ele. Eu avisei-te. Yeah. Acho que não é mais. Somos só nós. Somos poucos, mas bons. Boa tarde a todos. Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Para ti também. Quem sabe se ele não chama as pessoas, não é? Olha, quer chamar as pessoas? Chama lá, Boris. Eu acho que não. Boa tarde a todos. Queria desde já agradecer a presença de todos aqui. Para quem não está a ouvir e está a ouvir ladrados, estamos cá ao fundo. O cãozinho está cá ao fundo. Sim, liguei. O cãozinho que estão a ouvir está aqui ao fundo. Estamos agora a apresentar o nosso livro dos Amigos Imperfeitos. Sejam bem-vindos. Estás no conversador? Está no conversador. O meu nome é Carlos Filipe, sou fotógrafo. Não me habituo a dizer que sou escritor, porque para mim era uma coisa que não estava planeada. Mas tem sido uma viagem muito cheia de surpresas. E não fazia sentido estar aqui hoje com vocês aqui na FNAC Parque sem o Boris, que é o meu cão. Porque foi o meu cão que me ajudou a descobrir todo este mundo dos animais. E antes de começar, queria agradecer também à FNAC, queria agradecer também à Chiado, porque todos juntos seremos sempre mais fortes e a FNAC poder deixar entrar o Boris aqui é sempre um privilégio, porque ele é que é o verdadeiro autor de tudo isto. E hoje estamos aqui para apresentar o nosso projeto chamado Amigos Imperfeitos. Amigos Imperfeitos foi um projeto que eu comecei em 2018 sem estar à espera, porque o meu objetivo sempre foi ajudar animais de rua, sempre quis fotografar animais para ajudá-los a encontrar casas. E foi quando estávamos a fotografar que comecei a encontrar animais fora de série. E foi numa dessas... Queres sentar? Senta. Pronto. Já ficaste. Pronto, já está. Olha, já está. Olha, está tudo bem. Olha. Está tudo bem. Olha. Se calhar é melhor metê-lo aí à frente. O cara que me estressar. Vai já. Vai para ali e depois já vens aqui outra vez. Então em 2018 eu comecei a fotografar animais para angariar dinheiro e foi aí que eu conheci a minha primeira amiga imperfeita. Amiga imperfeita foi uma palavra que eu arranjei na altura porque eu não gosto da palavra deficiente. Acho que é uma palavra que não traz a beleza que estes animais têm. E então o primeiro animal diferente, ou o primeiro amigo imperfeito que eu descobri foi uma cadela com 3 patas. Eu nunca tinha visto uma cadela com 3 patas na minha vida e nós, quando ficamos atrapalhados, temos sempre a tendência a fazer aquelas perguntas que normalmente não fazemos, não é? Que vemos uma cadela com 3 patas e perguntamos, mas como é que ela anda sem uma pata? E a senhora disse, então anda com as outras 3, porque ela tem 3 patas ainda para andar. E eu fiquei muito fascinado com ela e resolvi perguntar qual era a história. Mal sabia eu naquilo que me estava a colocar. O que é que levava uma cadela com 3 patas a estar sempre a sorrir? E a verdade é que, quando soube a história, ainda mais me fascinou, porque esta cadelinha posso-vos mostrar aqui. Se estivéssemos na escola, dizia, meninos, abram o livro na página X, mas quero-vos mostrar, se conseguir encontrá-la. Acho que não vou conseguir encontrar.
Porquê é que eu faço livros tão grandes? Não consigo encontrar aqui. Não faz mal. Então, a lira tinha 3 patas, era de uma família que normalmente nós supomos que eles tratam bem os animais, só que não. A lira tinha um mau hábito que era ir à rua sem trela. E o que é que acontece aos animais quando saem à rua sem trela? Às vezes voltam, às vezes não voltam. E a lira voltou, mas voltou com a patinha em mau estado. Na hora de tratar, nós sabemos que os cuidados veterinários são muito caros. A dona da lira disse que não queria fazer nada, porque não valia a pena gastar dinheiro porque era apenas um cão. E a lira ficou na clínica nesse dia, foi adotada pela rapariga que trabalhava na recepção. E ainda hoje é a cadela que tem o sorriso mais bonito que eu já vi na minha vida. E é ela que me inspira. E foi aí que começámos o projeto dos Amigos Imperfeitos. Porquê? Porque eu cheguei à conclusão que nós muitas das vezes andamos de olhos abertos, mas não vemos muito aquilo que se passa à nossa volta. E nessa altura não se viam muitos animais diferentes. Não se viam muitos animais em cadeiras de rodas, não se viam muitos animais invisuais, não se viam muitos animais surdos, porque há 8 anos atrás esses animais simplesmente eram, na maior parte das vezes, colocados a dormir. Neste momento já é um bocadinho diferente, e então eu decidi criar este projeto de Amigos Imperfeitos para ir à procura destes animais. E eu pensei, onde é que eu me fui meter? Meu Deus! Porque há 8 anos atrás eu achava que era um projeto pequenino e passado 8 anos estamos aqui a apresentar o livro que tanto me orgulho e com muita... Como é que eu ia te explicar? Eu não quero falar de coisas tristes, porque acho que estamos aqui para celebrar, não é? Posso-vos dizer que mudou a minha vida completamente, porque ainda há umas semanas atrás eu vi uma criança a apontar para um animal na clínica, um animal que tinha uma deficiência, a dizer: mamã, olha ali um amigo imperfeito, olha ali um amigo imperfeito. Portanto, propagou-se, as coisas estão a crescer. Hoje venho aqui falar sobre o meu livro e queria-vos contar apenas algumas histórias. Eu tenho uma... Como é que eu vou dizer? Eu tenho uma pontaria e quando comecei este projeto fiz um convite a uma cadelinha muito especial, que eu conhecia da internet. Era uma cadelinha que não tinha olhos. Deixa-me só ver se eu consigo mostrar. Esta aqui eu marquei a fotografia para vos mostrar. E foi a primeira história que eu contei mesmo deste projeto. Então queria-vos apresentar a Fofinha. Então a Fofinha, quando foi resgatada, tinha olhos, tinha tudo. Devido à vida que teve, primeiro perdeu um olho, depois perdeu o outro. E porquê é que a Fofinha faz parte desta família? Porque a rapariga que ficou com ela, à medida que ela ia perdendo uma parte de si, ela nunca desistiu dela e esteve sempre ao lado dela para tudo. Quando ela perdeu um olho, a Mary ajudou-a. Quando ela perdeu os dois, a Mary ensinou-a a andar sem poder ver. Mas mal sabia ela que era a Fofinha que lhe estava a ensinar coisas e não ao contrário. E então, quando eu conheci a Fofinha, quando tirei estas fotografias, a Fofinha já estava mesmo no final do seu caminho. Eu ainda era um novato, ainda não conhecia muito destas histórias, e quando me explicaram que a jornada dela tinha chegado ao fim, eu não percebia porquê. Eu disse: mas porquê é que nós temos que fazer isso? E aquilo que me foi dito naquele dia foi que acho que foi das coisas mais bonitas que um animal me ensinou, que foi muitas das vezes nós temos que ser nós a tomar uma decisão e amar também é deixar partir. E neste caso, quando ela partiu, a Fofinha, mal sabia ela que a história dela continua a ser contada em tantos sítios, porque para mim é muito importante falar com as pessoas e dizer que uma coisa que eu aprendi com eles é que nós não sabemos o dia da manhã. Hoje estamos bem, andamos, vemos, ouvimos, mas se calhar amanhã alguma coisa muda e vamos ter que nos adaptar. E ninguém nos ensina isso melhor do que estes animais. Já não posso ter 4 patas, porque muitos deles não têm 4 patas, muitos deles só têm 3, muitos deles só têm 2.
E foi assim que eu comecei este projeto dos Amigos Imperfeitos. Começámos por fazer vídeos, dos vídeos começámos a contar histórias na internet, das histórias da internet começámos a fazer textos, e eu dei por mim, estava a receber mensagens de pessoas em vários pontos do país a dizer: Carlos, eu li aquilo que você escreveu, ganhei coragem e fui buscar um gato cego. Porque eu achava que era muito difícil, mas fui buscar um gato cego. E aquilo que você dizia da gratidão é tudo isso e muito mais. Foi a melhor decisão que tomei na minha vida. E então foram essas coisas que me levaram a crescer cada vez mais, a levar os Amigos Imperfeitos cada vez mais longe. E em 8 anos, os Amigos Imperfeitos já foram a dezenas de escolas, as exposições já percorreram quilómetros e quilómetros e quilómetros. E hoje estamos aqui a apresentar este livro porque existem algumas histórias que eu gostava de vos contar, porque eu acho que nós muitas vezes não somos gratos por aquilo que temos. Acho que nós damos a nossa vida por garantida, achamos que temos tudo e queixamos-nos muitas das vezes sem necessidade. E eu era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa que, se estivesse a chover, eu queixava porque estava a chover. Se tivesse sol, eu vivo ao pé da praia, mas também não ia à praia, ficava em casa a ver televisão. Ou seja, nunca estávamos satisfeitos com nada. E quando eu conheci alguns destes animais, eu olhei ao espelho e pensei o quão estúpido nós somos. Quando eu vi uma cadela que perdeu as 2 patas da frente e outro cão que perdeu as 2 patas de trás e continuam a fazer a vida deles, se não andam depressa, andam mais devagar. O gato cego, que não consegue ver, mas consegue ouvir muito bem, se não lhe mudarem as cadeiras de sítio, ele sabe exatamente onde é que as coisas estão. E o animal que é surdo pode não ouvir a voz, pode não saber o nome, mas ensina às pessoas que conseguimos comunicar através das mãos, conseguimos comunicar através dos abraços. E foi aí que eu cada vez mais tive a certeza que estava no caminho certo. Não tem sido um caminho muito fácil, sou-vos sincero. Há pessoas que não entendem, os comentários que às vezes recebemos não são os mais bonitos. Ao contrário daquilo que me dizem do ignora, não vou ignorar, porque não é a mim que me estão a ofender, ou é a eles. E a verdade é que quem ofende muitas vezes é porque não entende. Se calhar dos comentários que mais me fizeram foi: estamos a prolongar o sofrimento quando os animais são super felizes. Estamos a rentabilizar as coisas tristes quando não tem nada a ver. E depois temos também um amigo muito especial que já me valeu várias restrições da internet porque as pessoas denunciam a fotografia porque ele não tem a pontinha do nariz. E então queria-vos apresentar o meu amigo Survivor. E o Survivor tem mesmo esse nome porquê? Porque ele é um sobrevivente. E então qual é a história dele? O Survivor, se eu contar essa história a pessoas que não me conheçam, vão dizer que é mentira, porque é inacreditável. E o Survivor está aqui porquê? Boris, agora é que viste 5 dedos nas mãos, que era para me ajudares a carregar o livro. Então, qual é a história do Survivor? O Survivor está neste livro e o título que eu lhe dei é Hoje não é o meu dia de morrer. Porquê? Porque o Survivor estava num abrigo, num canil. Era um canil. Era numa oficina, ok. Estava numa oficina e estava mais ou menos no estado em que vocês o veem. Estava cheio de crateras, não tinha nariz, tinha a cauda em carne viva e estava preso lá numa oficina. Quando ele foi resgatado, foi para um canil e uma menina de um abrigo aqui do Olé, que é o Ara, encontrou-o, apaixonou-se por ele, mas não lhe disse que ia ficar com ele. E o que é que o Survivor fez? O Survivor, assim que a viu, ninguém sabe ainda hoje como é que é, porque ela, entretanto, ela foi ao escritório, ela foi preencher os papéis da adoção, para levá-lo para o abrigo. Só que ele não conseguiu esperar, então não sabem como, mas ele abriu a porta, ele deu umas porradas com as patinhas na porta, conseguiu abrir a porta e foi a correr para o escritório e saltou-lhe para cima do colo. E disse: não, eu não vou embora daqui sem ti. Então isto que eles fazem. São estas coisas que eles fazem. E o Survivor é uma história que eu conto bastante porque
muitas das vezes nós ficamos sensibilizados pelas fotos. Uma das coisas que me dizem a mim é: as suas fotos fazem-me impressão, eu não consigo ver. E aquilo que eu digo às pessoas é: veja só mais um bocadinho, veja só mesmo mais um bocadinho, porque existe uma história por trás de cada imagem. As fotos, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas infelizmente não conta a história que eles têm lá. E quando eu agora resolvi lançar este livro, tive um grande problema, porque não sabia que animal é que eu ia pôr aqui. Não sabia que animal é que eu ia pôr na capa do meu livro, eu tenho tantas. E então eu tinha várias opções. Podia chocar ainda mais. E então pensei que se calhar estava na altura de usar, já que vou ter um livro, e se a minha professora da primária tivesse viva, eu dizia: está aqui Dona Mariana, viu? O seu aluno escreveu um livro. Só que isto é mais do que um livro. Porquê? Porque o objetivo de escrever um livro é porque a internet chega a muita gente, mas não chega a todas as pessoas. E era necessário chegar mais longe com estas histórias. E para mim a vantagem do meu livro é que o meu livro não precisa de eletricidade, não precisa de Wi-Fi, não precisa de bateria. Tem fotografias também. E quando eu resolvi construir, resolvi pôr este gatinho aqui. Posso-vos dizer que se calhar é das... Desculpa, Boris, já estás na capa do meu livro. É das capas mais bonitas que eu já vi, não por ser meu, mas porque nesta capa está a beleza por um lado e está a crueldade por outro. Este animal não foi maltratado, este animal ninguém o maltratou, este animal simplesmente teve azar de estar na rua. E aquilo que nós temos aqui são os efeitos do sol nos gatos, nomeadamente pele branca, com zonas muito brancas, e podem desenvolver cancro na pele. Normalmente é manifestado no nariz e nas pontinhas das orelhas, normalmente. E então eu escolhi o Sandy. Apresento-vos o meu amigo Sandy. O Sandy não fazia a mínima ideia que ia estar na capa de um livro. Eu conheci o Sandy o ano passado, no abrigo da cadela Carlota, e disse: não, tu vais ser o meu mandatário pelo cancro de pele, porque, para quem não sabe, o Algarve, por estarmos muito ao pé da praia, é uma zona muito, muito perigosa para gatos, principalmente os gatos de rua. Muitos gatos das colónias sofrem com o cancro porque estão expostos ao sol. O Sandy estava no abrigo. O Sandy não estava para a adoção porque, infelizmente, ele já não tinha muito tempo de vida e não fazia sentido estarmos a pôr um gato para a adoção e estar a passar por aquele processo todo, conhecer uma família e tudo, não fazia sentido. E então eu não contei a ninguém que pus o Sandy na capa. E no dia que, na Chiado, me deram uma mensagem a dizer: o teu livro está disponível para venda, e eu vejo a capa, passado 10 minutos recebi uma mensagem a dizer que o Sandy tinha partido, e eu voltei a responder à mensagem e disse à associação: não, aí é que vocês se enganam, ele não partiu, ele está vivo, era para vos fazer uma surpresa, mas acabo por vos fazer uma surpresa na mesma, porque graças a ele, simplesmente pela capa de um livro, este gato vai ensinar as pessoas, como já ensinou muitas pessoas, que é preciso ter cuidado com o sol, principalmente nos gatos, porque se vocês virem animais ou gatos, neste caso, que não tenham as orelhas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foram maus tratos. Foi uma forma de os salvar, foi tirar as orelhas para prevenir que o cancro se alastrasse. Portanto, na capa do meu livro já estou a ensinar alguma coisa, já é uma forma que nós estamos a ensinar como proteger os nossos amigos imperfeitos, digamos assim. E a história que vos queria contar também, que é derivado também aqui a este menino, é que não é um percurso fácil. Trabalhar com animais não é fácil, mas é muito inspirador, porque raramente ele está-se a queixar porque eu disse que não era fácil, mas afinal é fácil. Então é a seguinte, em 8 anos... Calma. Olha, está tudo bem.
Vou falar do teu primo, já conta a tua história. Queres que eu conte a tua história? Conta a tua história. Olha, vamos sentar, senta agora, descansa um bocadinho. Descansa um bocadinho. Boris, Boris. Olha. Vá. Ele está a fazer queixas porque recebe muitos animais lá no estúdio e está cheio de ciúmes. Olha, 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 já chega. Está tudo bem, está tudo bem. Pronto, isto foi um pequeno intervalo que ele resolveu fazer. Podíamos contar a história do Boris, já muita gente sabe a história do Boris. E ele está chateado porque eu não contei a história dele. A história dele é muito simples. A história do Boris começou como muitos animais que nascem ou não devem nascer ou vão parar a sítios onde não devem estar. No caso do Boris, estava num sítio onde não devia estar. Foi retirado de um sítio onde estava amarrado pelo pescoço. Tinha 2 meses. Não estava magrinho. Não estava. Mas mais tarde veio-se a saber que ele tinha uma condição de pele. Para quem está a ver o meu cão, à primeira vista é um cão, mas afinal não é, porque ele é um mielheiro. É um mielheiro que só tem o buraquinho cá atrás, porque ele faz tantos tratamentos por causa da pele, que isto é só meter dinheiro e o dinheiro nunca sai. Mas aí está, é uma responsabilidade que nós temos. E por muito que nós gastemos com eles dão-nos sempre em triplo, em quádruplo, tudo aquilo que nós investimos neles. Porque eles são e serão sempre o amor no estado mais puro. É assim que eu olho para eles sempre que falo deles. Por falar em amor em estado mais puro, uma das histórias que eu incluí aqui tem a ver com sentimentos. Talvez por isso o nome dele é Feeling, deram-lhe o nome de Feeling. Porque, sabem aquela expressão, quando nós achamos que não vamos, já vimos tudo, já não vamos ver mais nada, já sabemos as histórias todas, nada nos pode surpreender. Às vezes podemos nos surpreender com poucos centímetros de cão. Então queria-vos apresentar um cão que me tirou completamente o fogo, da forma como ele é. Então, era uma vez um cão que tinha 2 meses, assim como o meu, e alguém resolveu que já não o queria. E então o que é que eles fizeram? Meteram-no dentro de um saco e mandaram-no para dentro de um pinhal e largaram lá o cão. Felizmente ou infelizmente ele foi resgatado, e digo infelizmente porque as pessoas que o resgataram ainda lhe fizeram pior. Então ele com 3 meses, não sei se vocês viram as notícias agora daquele caso do cãozinho em Lisboa que tentaram afogar. Pronto, o Feeling não apareceu nas notícias, mas o Feeling foi baleado nas costas, também por um jovem, que resolveu fazer tiro ao alvo com ele. Portanto, ele com 3 meses, ele parece um Pokémon, ele parece um desenho animado, porque ele é muito engraçado. Então ele com 3 meses deixou de andar com as patinhas de trás. Fez uma cirurgia que custou ao abrigo 3.000 euros, só para remover a bala. Estou a falar porque está aqui a senhora do abrigo, se eu me armar em esperto, ela vai me corrigir. Foram só 3.000 euros para tirar a bala e os restos de osso. E o que é que este cão tem de especial? Este cão tem de especial porque eu era daquelas pessoas que chorava, quer dizer, ainda choro, mas era daquelas pessoas que sentia sempre pena e dizia: ai, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Ao longo do tempo deixa de os chamar coitadinhos porque eles surpreendem-me todos os dias. E este sacana, o que é que ele fez? Este sacana conseguiu-me deixar sem reação. Uma tarde que eu fui ao abrigo, ele aqui ainda não tinha cadeira de rodas. E o que é que ele fez? Eu estava sentado, estava lá a tomar o meu café e ele passa, parece tipo uma mini foca, e de repente existe uma descida de terra batida. E o que é que ele faz? Ele escorregou pela descida toda. E olha, eu disse: mas o que é que ele está a fazer? E o que é que ele foi fazer? Ele foi se sentar num sítio em que, mesmo precisamente no meio, lá ao pé do gatilho, era onde o sol se punha. E então eu estava ali sentado a ver esta amostra de cão, a ver o pôr do sol. E estava ali ele. O problema foi o regresso.
e como é que ele agora ia subir aquela subida de terra batida, e eu pensei assim, pô, vou-me levantar, acho que vou ter que me levantar porque eu vou ter que o ajudar. Mas vou dar um passo, o que é que ele faz? Ele sobe, ele subiu a... Vou só mostrar aqui a foto dele, a outra. Ele começou a subir aquela subida, e o que é que aconteceu? Ele escorregou. Isto é ele agora em preto, que é para condizer com os olhos dele. E eu vou dar um passo para o ajudar, o que é que ele faz? Ele não fez mais nada. Ok, eu vou escorregar, então o que é que eu vou fazer? Ele automaticamente percebeu que não conseguia subir tudo de seguida. Então o que é que ele fez? Ele deu um passinho pequenino e sentou-se. Deu um bocadinho pequenino e sentou-se. E ele, a menos nada, subiu aquela subida de terra batida como se nada fosse. E se calhar, se fôssemos nós, íamos nos sentir frustrados, íamos se calhar usar um porradão de nomes mal criados, digamos assim, ou estressar ou tudo. E é isto que eles nos ensinam, que é, se a vida te tirar as pernas, é pá, tu andas com as patas da frente, não tem problema nenhum. E se deixares de ver, pá, vais com os ouvidos. E nesta tarde, eu nunca mais me esqueço desta tarde, porque eu pensei assim, realmente, nós temos mesmo muito que aprender com eles. Muito mesmo para aprender com eles. O meu cão, atenção que o meu cão é muito sonso. O meu cão é muito sonso, atenção. O Feeling já está adotado, tem uma família fantástica, mas existem muitos como ele que tu estás para a adoção. Não, ele não está para a adoção. E então, o que é que este livro é importante? Porque a história do Feeling está aqui e existem muito mais histórias que infelizmente não vão para a comunicação social, que não aparecem nas notícias, que não geram petições. E Os Amigos Imperfeitos é mais do que um livro, porque eu, ao percorrer os abrigos, descobri que quando vocês chegam a um abrigo, aquilo que nós temos são os bebés, porque os bebés são os que precisam de mais atenção, então toda a gente quer os bebés. A seguir, a meio do caminho, temos os adultos. A seguir aos adultos, no meio dos adultos, aliás, temos também os animais de cor preta, os cães pretos e os gatos pretos, que ninguém quer, muita gente não quer adotar. E no final, o que é que nós temos? Temos os amigos imperfeitos. Porquê? Porque são aqueles que não se mexem tanto, são aqueles que não conseguem andar tanto, são aqueles que precisam de mais orientação, e por muito nos abrigos eles deem muita atenção, é impossível dar atenção a todos. E então aquilo que eu resolvi fazer foi, seria injusto ou seria egoísta da minha parte eu saber esta história e não os partilhar, porque normalmente nós recebemos sempre aquilo que não conhecemos. E se nós soubermos o que é que fazemos se o nosso gato for cego, se nós soubermos o que fazer se o nosso cão for surdo, ou se o nosso cão perder uma pata ou perder duas patas, nós já sabemos aquilo que podemos fazer. E então eu resolvi criar este livro para que as pessoas soubessem como é que devem agir se o mundo nos tirar o chão, ou se acontecer alguma coisa aos nossos animais, e que nós saibamos aquilo que nós devemos fazer, porque se for ao contrário, eu tenho a certeza que eles nunca vão desistir de nós. O meu cão não quer saber se eu tenho um carro bom ou um carro menos bom. Por acaso até tenho um carro menos bom. Não, estou a brincar. Eles não querem saber se eu tenho uma casa grande ou pequena, eles não querem saber de nada, eles só querem saber é de nós e estarem connosco e darem-nos o carinho que nós lhes damos também. E aquilo que eu resolvi fazer também foi que as pessoas deviam conhecê-los, porque quando nós vamos a um abrigo, muitos deles que lá estão lá porque se tornaram imperfeitos, porque as famílias não souberam lidar com eles e acabaram por desistir. E a verdade é que se vocês souberem o que é preciso fazer, não é nada difícil. Não é mesmo nada difícil. E aquilo que eu costumo fazer sempre quando vou às escolas, falar com os miúdos, é explicar-lhes que se vocês quiserem adotar, eu vou-vos mostrar aqui já agora. Só ver se eu consigo encontrar aqui. Estou a falar dos teus amigos, Boris, pois estou. Estou a falar dos teus amigos. Deixa-me só ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui está. Então, se o meu Boris fosse mergulhado em lexívia, era assim que ele ficava.
Branquinho, branquinho, branquinho. Esta é a Lavi. A Lavi faz parte da raça, de uma das raças mais maltratadas em Portugal, que é o pudengo português, porque são demasiado comuns, são usados para a caça e quando não servem para a caça não servem para nada. Mas isso é o problema dessas pessoas que não sabem nada sobre pudengos. Os pudengos são animais incríveis, infelizmente são muito, muito abandonados. E animais como a Lavi, basta apenas ter um cuidado em casa que é, antes de adotarem um animal cego, pensem bem na decoração que têm na vossa casa, porque depois dificilmente vão ter que mudar. Porque eles vão decorar tudo o que está em casa, vão decorar onde é que estão as mesas, as cadeiras, e depois, se nós mudarmos as cadeiras, eles se calhar vão tropeçar. Mas se não mudarmos nada, eles fazem uma vida perfeitamente normal. Depois temos sempre vários casos aqui. O que é importante aqui é que nós saibamos aquilo que devemos fazer e aí tomarmos uma decisão. E nas escolas, os miúdos têm reações muito engraçadas, porque hoje em dia fala-se muito em bullying, fala-se muito em não aceitarmos a diferença, gozar porque é coxo, ou gozar porque é cego, etc. E se os miúdos souberem respeitar um gato cego, ou um cão cego, ou um animal que é numa cadeira de rodas, facilmente vão aceitar os colegas. E eu falo-vos isso de primeira mão, porque sofri de bullying praticamente os meus 12 anos de escola, e simplesmente porque sim, não havia assim uma razão aparente. E quando vou às escolas, é essa a lição que os amigos imperfeitos sempre levam, que é vocês também podem vir a ter um animal assim, vocês próprios podem ser um amigo imperfeito. E o que é certo é que os miúdos, no final de cada apresentação, há sempre miúdos que me contam histórias que têm em casa, e são os miúdos que são o futuro, são eles que vão andar para a frente. A verdade é que, se pensarmos bem, nós é que somos os imperfeitos, porque eles acham sempre que são perfeitamente normais, porque eles não têm qualquer tipo de falha, e os animais têm essa coisa boa, e é essa a missão que eles têm para nos ensinar. E este projeto posso-vos dizer que tirou muitas noites de sono, pensei muitas vezes em desistir, só que quando hoje pensamos em desistir, depois existe outro animal que nos diz não, está na hora de continuar, porque existe mais uma história para contar. E a verdade é que cada vez mais nós temos casos de sucesso. Eu marquei, mas Boris, perdemos o nosso papel. Perdemos o nosso papel. Não consigo encontrar. Estás aqui a achar? Queria-vos mostrar aqui onde é que ela está, minha princesa. Não consigo encontrar. Peço desculpa desde já. Queria-vos mostrar de uma senhora que, através das fotografias, atravessou Portugal de norte a sul, fez uma viagem de madrugada para vir buscar uma cadela aqui ao Algarve. A cadela era uma cadela de raça. Já os abrigos perderam a exclusividade dos animais rafeiros. Nos abrigos já existem animais de raça, animais com e sem raça. Assim como o nosso Scooby. O Scooby é um pequeno A, que está sempre a pescar o olho. E o Scooby teve o azar de nascer com uma criadeira. Eu conheci o Scooby há 5 anos. O Scooby está nesta família há 8 anos. E o Scooby nasceu, como vocês podem ver, com o olhinho assim. Mas não foi por isso que a senhora não o tentou vender. Ela tentou vender várias vezes. O cãozinho acabou por voltar para trás. E acabou por ser dada a uma amiga minha. Porquê é que o Scooby está aqui? O Scooby está aqui porque o Scooby, passado 8 anos, o Scooby ainda tem traumas. O Scooby está há 8 anos com uma família maravilhosa que só lhe conseguiu tocar passado 1 ano. O marido dela só lhe conseguiu tocar passado 2 anos. Como é que nós temos um cão em casa que não lhe conseguimos tocar? E eles esperaram. E passado 8 anos o Scooby, se for à rua, tem medo. Se for para dentro do carro, chora, porque acha que vai ser abandonado. Às vezes em casa eles acham que não estão a fazer um trabalho bom, porque dizem, parece que ele ainda não se conseguiu adaptar.
Mas porquê é que o Scooby é especial? O Scooby é especial porque nesta família eles recebem animais, em família de acolhimento. Eles recebem muitos gatos e o Scooby é o primeiro que vai saudar os animais que chegam lá à casa. E quando são gatos bebés, o Scooby dorme ao pé deles, a guardá-los, todos os dias. E até é do género, eu posso ter medo, mas ele é o primeiro a dizer, nesta casa ninguém vos faz mal. E então eu disse que tinha que contar a história dele, porque o que é que acontece aqui? Acontece aqui é que os animais têm uma qualidade que nós infelizmente não temos, que é os animais não guardam mágoas. Os animais simplesmente perdoam e seguem em frente. E são os primeiros a ajudar. Quando sentem que alguém precisa de ajuda, e eu precisei de ajuda várias vezes, precisei de ajuda quando estava triste e foi o meu Boris que me deu o apoio. E vocês, ao comprarem este livro, vão descobrir muitos animais que salvaram vidas. Quando eram eles que supostamente precisavam de ajuda, no final as pessoas ficam sem saber quem é que salvou quem. Porque, pelo menos para mim, foi o meu cão que me salvou. E se calhar os animais que precisam de ajuda, se calhar são eles que vão salvar alguém também. E as pessoas às vezes nem sequer se apercebem que precisavam de ser ajudadas ou salvas. E o que está aqui neste livro, só mesmo para concluir, são histórias de animais que, se me perguntarem o que é que me custa mais nesta minha missão, é que eu tenho que contar histórias de animais que vivem pouco tempo. Os animais vivem pouco tempo. E essa é a parte que me deixa triste. A parte que me deixa feliz é porque, à conta deste projeto, eles continuam vivos. E animais que tiveram histórias menos boas, mas ensinaram lições, continuam a salvar outros animais como eles. Porque antigamente esses animais, as pessoas desistiam logo. Ele não consegue reger as patinhas. Existe a veterinária que diz, olha, não vale a pena, não vale a pena. E a verdade é que vale a pena. E existem cadeiras de rodas, existem terapias, existem acupunturas, mas existe a melhor coisa, que não é preciso receita médica, que é o amor. E ainda hoje é sábado, foi na quinta-feira, eu mandei a foto de um dos animais que aqui está, porque ele entretanto já partiu, e disse-lhe, o teu cãozinho continua a salvar vidas, porque mais uma vez lhe pediram contactos de cadeiras de rodas, porque a história dele continua a inspirar as pessoas. E é isso que eles me inspiram, e eu espero que vos inspire também a vocês, porque os animais vieram ao mundo para nos mostrar uma série de lições, mas acho que a lição mais bonita é que... E agora é que ela vai ter que fazer uma pausa. É porque nós não sabemos... Isto basicamente é o Boris a dizer: tratem bem os animais, sejam eles completos ou sentarem completos, com 4, 3, 2 patas, cegos, surdos, não interessa. Tratem bem os animais. Olha, Boris, isto agora parece um espetáculo de stand-up, não é? Olha, tens alguma coisa para dizer, para nos despedirmos? O que o Boris está a querer dizer é que eles são perfeitos, os imperfeitos somos nós, e deem uma oportunidade a um animal diferente e, principalmente, nunca desistam deles. Se for ao contrário, eles nunca vão desistir de nós. Eu sou o Carlos, ele é o Boris, e passado 9 anos eu achava que eu tinha salvo, mas foi ele que me salvou a mim. E é ele que me deu tudo aquilo que estou a fazer agora. E sejam felizes,
e se puderem, adotem rafeiros, visitem abrigos, porque quem sabe esteja no abrigo o ser que vos vai fazer mudar a vossa forma de ver a vida, porque a mim foi o que aconteceu. Muito obrigado. Não sei se alguém quiser fazer perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas ou questões ou dizer alguma coisa, estamos à disposição. E obrigado a todos aí em casa também. Olha, Boris, está tudo bem. E queria agradecer também que é a minha amiga que me proporciona esta oportunidade também. E mais uma vez, nós conhecemos-nos, eu nem sabia que estávamos na mesma empresa, não é? Da Chiado. E eu conhecia porque ela tinha uma cadelinha e os animais são a melhor rede social que nós temos. E conhecemos as pessoas mais incríveis através dos animais. E a coisa mais engraçada é que nós falamos com as pessoas e só depois de termos feito o trabalho é que ficámos a saber que realmente estávamos ligados por uma editora e isso é espetacular. Não é, Boris? É. O Boris está chateado porque normalmente trazem sempre umas prendinhas para ele, até sempre as senhoras trazem uns bombons, mas hoje não vais trazer comida, hoje não tens aqui prendas. Não é? Não sei se alguém quiser falar, se tiver alguma pergunta para fazer. Tu tens um podcast, se quiseres podes. Queria só agradecer ao Carlos por todo o trabalho que ele tem dinamizado com os animais. Acho que as nossas paixões impulsionam-nos no sentido daquilo que devemos fazer na vida e isto foi uma boa junção, juntar a fotografia com o amor aos animais e promover o trabalho incrível que faz como fotógrafo enquanto ajuda animais a ser adotados e a ter uma vida melhor. Portanto, queria só agradecer todo esse trabalho. E enquanto falavas, lembrei-me por acaso um livro que também li há uns anos, que achei muito marcante essa perspectiva de vermos como é que os animais nos mudam, que é a minha história com o Bob, que também é baseado em factos verídicos de um toxicodependente, que o gatinho estava doente à porta dele num prédio, e ele era músico de rua, vivia em condições muito precárias, e ele pensou, vou só tratar deste animal e vou mandá-lo para a rua outra vez. E nunca mais o mandou para a rua. E deixou a droga. Eles mudam mesmo aquilo. Isso aí. Agora faltava aqui a história do microfone. Mas pronto, obrigada, Carlos, pelo teu trabalho. Eu é que agradeço mesmo. Não sei se alguém se alguém tem alguma pergunta, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem dizer alguma coisa, estejam à vontade. Então, já conhece alguma destas histórias, não é? Do João Ferreira. O João era para ter estado cá, mas infelizmente não conseguiu estar. Nós também partilhamos muito também do nosso dia a dia, não é? Porque olha, está tudo bem, cãozinho, está tudo bem. Está tudo bem. E uma coisa engraçada é que muitas pessoas não tinham ideia do quão difícil era ter pudengos, quão fácil era ter um pudengo. E os pudengos são muito abandonados, principalmente se não servirem para a caça, acabam por ser abandonados. E eu fiz uma história há pouco tempo sobre isso, que era saímos de casa 10 e voltámos 5. E uma coisa que tem vindo a acontecer também é que existe cada vez mais adoção de pudengos. Porque apesar de eles serem, já me perguntaram se o meu cão era completo, se o meu cão era completo, e eu disse, eu acho que sim. Ele tem 2 orelhas, tem 2 olhos, tem 4 patas. E então a pergunta era em relação à esterilização, se ele era esterilizado ou não era esterilizado. E eu aproveito para explicar que os pudengos são efetivamente animais muito, muito inteligentes. Infelizmente para as pessoas são animais muito comuns. Muita gente acha que eles são comuns.
mas são incríveis, são super inteligentes, são extremamente manipuladores no bom sinal. Estás bem? E a partir da semana passada descobri que também se pode dizer um pendengo. Foi o que nós descobrimos, não é? Mas pronto, olha, não vos chatei mais. Obrigado a todos. Quem quiser comprar o livro, nós temos todo o gosto em deixar a nossa marca nele. E sigam-nos nas redes sociais. Sigam os abrigos com quem nós trabalhamos já há muitos anos com muito carinho. E se puderem, nunca se esqueçam que humanos porreiros, se puderem, adotam rafeiros. Muito obrigado. Anda. Obrigado a todos, maltinha.